Olá, amigos que nos assistem aqui pelo canal do M Coeso. Mais uma vez, estamos fazendo essa inserção agora logo cedo, na terça-feira, dia 24 de setembro de 2024. O assunto, mais do que um rebuliço na cidade, tem trazido aí grandes polêmicas e discussões, que é a decisão do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia em suspender, cancelar, impugnar a candidatura da prefeita Sheila Lemos Andrade. Cabe dizer que a Sheila Andrade é de uma família de comerciantes de Vitória da Conquista que tem uma tradição de muitos e muitos anos, eu diria de décadas, no comércio. Conhecida pelo arrojo na propaganda da televisão, quem não se lembra do jargão "essa nacional", e tem demonstrado também o arrojo na propaganda eleitoral da mesma forma. A propaganda da prefeita Sheila quer dar conta de que ela continua sendo candidata, e diz candidatíssima como frase de efeito, e que vai levar até as últimas instâncias, esticando a corda contra o que se coloca na legislação eleitoral. É proibido e vedado um candidato ser três vezes candidato ou concorrer à reeleição por mais de uma vez, considerando, inclusive, que essa mesma família tradicional de comerciantes arrojados na propaganda representa não somente a prefeita Sheila Andrade, mas também a ex-prefeita Irma Lemos, sua mãe. Então, considerando os três, isso já foi falado, isso está muito claro, a tese é baseada na legislação eleitoral, no dispositivo 14 da Constituição Federal, que proíbe e que veda a sua colocação, o registro de candidatura por mais de uma reeleição. Então, assim, considera-se que mesmo no direito positivo do Brasil, é necessário e é disponível e é colocado à disposição de qualquer pessoa recorrer a todas as instâncias. Isso não invalida a relação do contra-lei. E é esta perspectiva que eu quero trazer para os amigos. Mas antes disso, eu peço que deixem o joinha e se inscrevam no nosso canal do M Coeso. E, desta maneira, a gente dá início a esse nosso bate-papo. Já a gente volta aqui. Só um minuto para eu consertar a cadeira. Então, minha gente, vejam, saiu em vários blogs de notícias da cidade de Vitória da Conquista, saiu inclusive na revista Veja, de que a prefeita Sheila Lemos colocou em risco a candidatura e a sua eleição, colocando e causando polêmica na eleição de Vitória da Conquista. Propositadamente, a Sheila foi avisada desde a sua posse que não poderia concorrer à reeleição, isso é sabido de todos nós. Mas o propósito e a teimosia do grupo que hoje se assenta na cadeira de prefeito e do governo municipal de Vitória da Conquista reconduziu a prefeita Sheila Lemos a uma candidatura ilegal e ilegítima à luz da legislação, tanto constitucional quanto a legislação eleitoral, e colocando em risco a sua candidatura, coloca em risco também todo o processo eleitoral da cidade, causando aí possibilidades de uma oneração na eleição, posto que, se o processo for anulado, o processo eleitoral inteiro fosse anulado, teríamos que fazer uma outra eleição, mais uma vez se gastando de campanha, se
se gastando com estrutura do próprio Legislativo Eleitoral, né, do TRE, ou do nosso caso aqui, da Comarca Eleitoral de Vitória da Conquista, e todas as despesas envolvidas em uma campanha eleitoral. Nós estamos aqui há 12 dias da votação do primeiro turno, e a prefeita não abre mão de correr esse risco. Inclusive, eu tenho afirmado em alguns espaços que traindo a confiança do seu próprio eleitorado, porque ela, sabendo da possibilidade de estar sentada na máquina pública, como eu já disse aqui em outros momentos, ela ainda assim correu o risco de ser candidata. Na verdade, ela ou qualquer outra pessoa do seu grupo poderia ter sido candidato e, sentado na máquina pública, tinha muitas chances de concorrer ao pleito eleitoral, fazendo frente apenas ao candidato Valdemar do PT, candidata Lúcia Rocha, candidato Marcos Adriano, né? A Lúcia Rocha do MDB e o Marcos Adriano do Avante. Mas, enfim, a tese é essa, e eu gostaria de reafirmar para o eleitorado de Vitória da Conquista. A Sheila Lemos está concorrendo à eleição por sua conta e risco, e colocando em risco a confiança do possível eleitorado dela mesma. É importante frisar que está colocando em risco a confiança que ela poderia ter adquirido ao longo do tempo, porque, sabendo que não podia ser candidata, ela insistiu, teimou, talvez por vaidade pessoal, aí não dá para eu fazer um juízo de valor, mas colocou em risco toda a sua candidatura. E assim, os demais candidatos agora vão concorrer com os votos válidos. Quero afirmar aqui, portanto, que a candidata Sheila Lemos vai continuar com a sua candidatura por conta e risco próprio, mas os seus votos não serão computados se, até o dia 6 de outubro, ou seja, daqui a pouco mais de uma semana e meia exatamente, né? Daqui a 12 dias, se ela não conseguir um recurso positivo, não conseguir um veredito positivo no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Então, consideremos que esta inserção de impugnação, a solicitação, representação, melhor dizendo, de impugnação no TRE, na Justiça Eleitoral, se deu no início de julho, quando a prefeita registra sua candidatura, pelo candidato Marcos Adriano, do Avante. Em seguida, a coligação da Frente Conquista da Esperança, acho que é isso, não sei ao certo, né? Representada aí pelo PT, PV e PCdoB, também entram com uma ação semelhante, as duas correm junto na primeira instância. Primeiro que o Ministério Público Municipal sentou no processo e demorou muito tempo para encaminhar o veredito, encaminhar para o juiz eleitoral, considerando e orientando para que se confirmasse a candidatura da prefeita Sheila. Em seguida, o próprio juiz eleitoral também deu o veredito favorável, e aí eu considero que seja ao arrepio da lei, porque a lei diz que é vedado qualquer prefeito, candidato ou familiar em primeira instância de se candidatar por mais de 2 vezes, portanto, tendo assumido o mandato de prefeita, Irma Lemos teria uma eleição como prefeita, né? Seguida da Sheila, que também não era candidata a prefeita, era candidata a vice, mas se tornou prefeita, portanto, 2, e é considerada eleição, não poderia concorrer pela 3ª vez. Mas, enfim, eu estou falando da linha do tempo. Em julho de 2024 foi colocado, portanto, essa representação, na primeira instância, ou seja, na instância municipal, um veredito favorável. Levou-se mais quase de 60 dias, entre julho e setembro, para que o TRE julgasse como improcedente a candidatura da Sheila e, portanto, dando provimento, à representação do PT
do PCdoB e do PV em suspender, em impugnar, em considerar ilegítima a da prefeita Sheila. Considerando essa linha do tempo, certamente nós não teríamos um veredito do Tribunal Superior Eleitoral em razoável 60 dias, portanto, passado o período eleitoral. E isso sim inviabiliza a candidatura da Sheila. Não se trata desse o inelegível, mas se trata da candidatura para o Tribunal Regional Eleitoral. A Sheila não é considerada candidata, portanto, quem votar nela terá o seu voto anulado ou não será computado. Somente e tão somente se no Tribunal Superior Eleitoral ela for absorvida ou considerar que ela deve ser candidata, aí sim liberaria a contagem de votos para ela. Eu coloco isso desta maneira para que o eleitor compreenda que, se ele está pensando em votar em Sheila, ele votará, mas não terá o seu voto computado. O seu voto não vai ser contado na urna, enquanto os outros 3 candidatos, Valdenor, Lúcia e Marcos Adriano, esses sim serão considerados candidatura válida e, portanto, todos os votos computados vão ser computados a partir da disputa entre esses 3 candidatos. Ou seja, quem votar em Sheila não terá seu voto. Apesar de terem colocado alguns vídeos da propaganda arrojada da prefeita na mídia, dando conta até de um advogado que diz que se você, na hora de votar, vai votar na prefeita e vai aparecer a sua foto. De fato, vai aparecer a foto na urna, mas esse voto não será computado e ele, de propósito, não disse isso. Então, fica aí para esclarecer. E a gente segue aqui no monitoramento da mídia, no monitoramento de todas essas situações do processo eleitoral. E até uma próxima.